Olá, tudo bem? Meu nome é Marvin, eu sou professor em gestão de projetos e nós vamos falar hoje sobre uma pequena ferramenta, o Plus Minus Next Project Overview. Um pouco sobre projetos, né? Projetos, por sua natureza, são muito diferentes, certo? São de várias áreas, com seus respectivos problemas. E são cheios de problemas e contratempos, certo? Isso praticamente faz parte da gestão de projetos. Difíceis de estimar desde o início, ou seja, quando a gente não tem todos os parâmetros ainda, fica bastante difícil a gente fazer todo esse planejamento de uma forma assertiva. Dificuldades principais de gestão de projetos são comunicar e definir o necessário, apenas o necessário, nem mais nem menos. Gerar benefícios evidentes através da gestão. Olha, se você não gerar benefícios para os seus projetos, provavelmente você vai ter uma boa resistência, provavelmente você não vai conseguir fazer a gestão do jeito que você gostaria. Não se comprometer com a bola de cristal, ou seja, a empresa provavelmente vai querer que você se comprometa com prazos, com custo, com escopo exato. Tudo isso é relativamente problemático se for bem no início do projeto. Manter a moral num time temporário. O time, muito provavelmente, né, vai trabalhar apenas nesse projeto. De repente vai ser demitido depois, né? Então manter a moral, principalmente no final do prazo do projeto, é uma coisa muito complicada. Comunicar apenas a verdade e ficar próximo ao cliente. A questão de ética é muito forte na gestão de projetos, né? Apesar do fato que o gestor de projetos comunicando determinados problemas pode sempre correr o risco de ser demitido. É interessante fazer tudo isso de forma muito ética. Por quê? Porque senão você arruma uma bomba para o teu projeto, provavelmente a longo prazo. Ficar próximo ao cliente, se você não fizer isso, provavelmente você vai entregar A e o cliente queria B. E não fazer atrapalhação de projetos. Vamos ver o que significa isso. A regra projeto versus trabalho, né? Gestão de projetos e trabalho de execução competem pelos mesmos recursos. Principalmente em questões de tempo a gente vê isso. Trabalho de execução pode funcionar sem gestão de projetos, sabemos que isso não é o ideal, ou seja, mesmo de forma precária, isso pode funcionar, não muito bem, né? Mas enquanto isso, o inverso não é verdade, ou seja, gestão de projetos assim precisa agregar benefícios bem concretos ao trabalho sempre. Na dúvida, o trabalho de execução deve ter sempre prioridade, porque isso, afinal das contas, entrega. E aí, gestores de projetos, a gente tem dois extremos, né? O Project Management Junkie, como eu chamaria ele, né? É uma pessoa que produz um monte de documentos, um monte de entregas com informações que não são interessantes para o projeto, com informações que não são repassadas às pessoas. Então, basicamente, ele gera uma grande bolha de ar e não consegue gerir o projeto melhor por causa disso. E o rei do improviso é aquela pessoa que, na verdade, não organiza nada, né? Então tem que sempre correr atrás, sempre está com problemas de tempo, sempre está sobrecarregado, né? Os dois são bastante nocivos para a organização. Tá? A verdade a respeito de gestão de projetos, o que a gente pensa, né? Primeiramente, tem um ditado da aviação. Um bom pouso de avião é aquele que você sai andando depois. Ou seja, um pouso em segurança, né? Apesar, de repente, do tempo que está fazendo, apesar, de repente, de problemas técnicos da
E gestão de projetos, idem. Uma boa gestão de projetos é aquela que entrega o projeto. Esse é seu objetivo. Não é objetivo produzir um monte de documento ou fazer as coisas de forma assim ou assado, mas sim conseguir essa entrega final e com qualidade. O Plus Minus Next Project Overview. Primeiro, essa abordagem, pequena abordagem, é inspirada em Project Canvas e frameworks existentes. Não é nada de novo, é apenas uma visualização um pouco diferente das coisas. É uma estrutura enxuta, oferecendo uma visão global direta do projeto, focando em tratamento de problemas, já vamos ver como a gente foca nisso. Permite a adaptação conforme projeto, ou seja, nenhum projeto é igual ao outro. De repente tem que se concentrar mais em um ponto, menos em um ponto. Pode fazer esses ajustes, né? Nesse sentido, é uma abordagem democrática referente a projetos. Comunicar e definir apenas o necessário e evitar ruído. O que é ruído? Informação vazia, coisas que você não sabe ainda e você apenas coloca por colocar, né? Isso é ruído e isso é muito perigoso. A gestão existe para ajudar o trabalho de execução e não o inverso, o que a gente viu, né? Sempre mantendo isso em mente. E gestão de projetos deve ser preferencialmente eletrônica. Sei que muitos gestores de projetos são praticamente viciados em papel e post-it. Enquanto isso pode ser interessante, né? Isso apresenta uma limitação de divulgação, a não ser que você tire foto e deixe isso eletrônico desse jeito, mas aí você não pode adaptar nada, você não pode alterar nada, não pode trabalhar em conjunto, né? E ainda questão de sustentabilidade, né? Meio ambiente, então vamos manter isso de forma eletrônica. Como é que funciona a abordagem? Ela analisa várias características do projeto, por exemplo, a questão de escopo, a questão de requisitos, de prazo, de custos e assim por diante, e cruza isso com Plus, Minus e Next. Plus, nesse sentido, quer dizer o que já foi definido a respeito de escopo, de prazo, de custo e assim por diante, né? Minus, quais problemas ou incertezas temos, certo? A respeito daquela característica. E next, quais são os passos imediatamente próximos? Disso sai então um pequeno plano de ação, primeiro uma fotografia do projeto, depois um pequeno plano de ação, né? De como seguir com o projeto naquela hora. E vamos à nossa planilha. Vamos dar uma olhada no Plus Minus Next Project Overview. Aqui num exemplo, primeiramente lendo as instruções. Preencher em qualquer ordem e deixar em aberto o que não estiver definido ainda. Nunca preencher com ruído, nunca com dados que a gente não sabe ainda, características que a gente não sabe. Havendo a necessidade de inclusão de pontos, isso pode ser feito a qualquer hora. O que eu falei, né? A necessidade do teu projeto pode ser uma e eu estou te entregando outra coisa. Você pode adicionar, você pode deletar também como você quiser. Maior detalhamento, se interessante, pode ser colocado em documentos separados. Esse é um resumo, né? Então isso pode ser necessário complementar com alguns detalhes adicionais para você fazer a gestão propriamente dita. Essa planilha deve ser atualizada durante o projeto. Sim. É uma fotografia do tempo, basicamente. Ela não deve ser impressa sem necessidade, certo? Já falamos disso. E seu plano de ação está em azul, tá? Então, se você definir o mais e menos direitinho, o Next vai ser relativamente simples. Vamos dar uma olhada num projeto, certo? A gente quer fazer uma pós-graduação em gestão e governança de TI. Gestor de projetos a gente define com um nome fictício, de Ed fictício. E vamos começando. Primeira coisa, aqui em comentários tem algumas informações
que podem ajudar a preencher as coisas, certo? Então, dá uma olhada ali se você precisar. Começamos por aqui. Quais são os objetivos do projeto, né? Olha só. Aprender boas práticas em gestão e governança da tecnologia da informação e se formar especialista numa instituição de qualidade, certo? Isso nós sabemos, esse é o nosso objetivo com o projeto. Porém, ainda há incertezas referente ao tema do curso. Próximos passos: efetuar a matrícula. Quais prazos foram definidos? A gente deu uma olhada no SENAC, no Centro Universitário SENAC. Então, no SENAC o curso é de 1 ano e meio, mais 120 dias para o trabalho de TCC. Incertezas ou problemas que nós temos referente a prazos. Pode ser necessário, em função de uma viagem profissional, ter mais uma oportunidade de entrega de TCC. Certo? E disso, temos o próximo passo: falar com a diretoria da empresa sobre eventuais viagens e depois com o coordenador do curso. Quem tem interação com o projeto? O que sabemos? Professores, setor administrativo da instituição, outros alunos, minha família, com certeza. Riscos que a gente corre: poderá haver resistência da família. Então, isso é uma coisa comum também, né? Você vai ter menos tempo para a família, quer saber por quê. Explicar à família o motivo da pós, enfatizando os benefícios. Então, esse como próximo passo, por exemplo, provavelmente você não teria colocado se não tivesse isso aqui já preenchido. Com quem comunicamos e a que frequência? Estamos falando aqui de comunicação. Com a família a cada semana, não? Para falar como é que foi, como é que está sendo, se está sendo bom. Pode não haver vontade de conversar. De repente, eles estão meio cansados em ouvir essas histórias que tem pouca ligação, né? Então, informar a família, acesso ao site do SENAC, de repente, como uma fonte de informações adicionais. Com quais outras frentes temos interação? Então, isso diz respeito ao portfólio de projetos, ou seja, vários projetos sendo geridos dentro de um portfólio. A gente tem também, nesse tipo de projeto particular, uma espécie de portfólio, né? Então, por exemplo, aqui, atividades em academia, curso de culinária, o que eu estou fazendo ao mesmo tempo e que pode colidir, né? Então pode haver conflitos de horários, aí é bom, como próximo passo, montar a agenda de cursos e atividades. Tem outras observações urgentes, né? De repente é necessário se certificar a inscrição, né? Alguma coisa parece que não deu muito certo com o sistema. O sistema de matrícula poderia dar problema, né? E por isso, após a matrícula, a gente entra em contato com o coordenador para checar se está tudo certo. Aqui do outro lado, quais requisitos a gente tem, né? Aqui, basicamente, referente ao escopo, a gente definiu o que, né? E aqui a gente define o como. Então tá, curso precisa ser durante a semana. Final de semana para nós não funciona. Professores precisam ser competentes e possuir boa didática. Problema nisso? Ainda não conhece nenhum professor. E o que pode ser feito? Falar com o coordenador e tentar conversar com pelo menos um outro professor pessoalmente. Assim a gente tira nossas dúvidas da melhor forma possível. Qual orçamento foi definido? Custo de no máximo R$600 mensais durante 24 meses. Isso é nosso orçamento e isso é o que nós conseguimos pagar. Desconheço a política de descontos da instituição, ou seja, com esse tipo de coisa, né, isso pode ser necessário se o valor do curso estourar nosso planejamento.
Temos definições da qualidade final, então notas a partir de 8 em todas as matérias e pelo menos uma certificação profissional, que nós vamos fazer à parte. Vamos conseguir isso, isso vai ser o nosso indicador de qualidade. Problemas. Na última vez não passei em uma certificação profissional, certo? Ou seja, o candidato pode ter feito uma certificação, não se preparado de forma adequada e não passou, né? Então, nesse caso, comprar sample tests antes da tentativa, né? Aqueles simulados são muito importantes. Não tem necessariamente a ver diretamente com o curso, mas é uma entrega que nós vamos ter também, né, esse tipo de certificação. Quais serão nossas compras, contratações? Né? O que nós temos? Material de escritório e eventualmente um novo notebook para a gente levar para a aula. Menos. Não está claro pelas informações atuais se é necessário comprar material específico, certo? Não temos lista de material. Não temos nada definido a respeito, né? E próximo passo, questionar o coordenador de curso referente a material. Já tem várias dúvidas para o coordenador, como vocês estão vendo. Qual é o ponto estratégico correspondente, pessoal ou empresa, né? Aí falamos do direcionamento global de uma empresa, né? Se esse direcionamento está alinhado, certo? Se nós estamos alinhados com a visão, com os valores da empresa. E pessoalmente também, né? A gente faz uma espécie de direcionamento estratégico da nossa vida também, né? Então, queremos subir de cargo na empresa. Menos, pode haver restrições de orçamento ou meu superior pode não gostar do curso, né? Então isso é interessante checar antes também se o objetivo é subir de cargo, né? Procurar superior, explicar sobre o curso e as expectativas. Temos outras observações importantes? Por enquanto não. E aí a situação do projeto. Como é que funciona? Esse é um traffic light, né? Um semáforo. Ó. Verde, tudo sob controle. Amarelo, problemas, mas o time consegue resolver, né? E vermelho, necessário ajuda de outros. Nós entendemos que tem algumas incertezas, mas que a gente provavelmente consegue resolver. Então, estamos aqui no amarelo. Tendência do projeto, com a mesma legenda, é verde, tendência de dar tudo certo. Versionamento, interessante para a gente saber com que versão do documento estamos trabalhando, certo? Para não dar bagunça. E basicamente é isso, bem enxuto e bem visível, né? O que deve ser feito, pode ser feito, quais são os problemas, quais são os próximos passos. Muito obrigado pela atenção e até uma próxima.